Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você assiste a esse podcast, mas eu tenho certeza de que vai te ajudar muito a melhorar a sua comunicação e a sua capacidade de gestão. Afinal, esse é o objetivo do Gestão que Fala. Conversas leves e descontraídas focadas em te ajudar com esses dois pilares. Eu sou o Wesley, sou o host desse podcast juntamente com o Luiz Felipe Galo. Tudo bem, Wesley? A todos que estão conosco, mais uma edição. Prazer estar aqui com todos. E cada vez melhor, trazendo aí inúmeras experiências, trazendo, é claro, também inúmeras histórias, sempre muito interessantes, sempre muito também ricas que nós poderemos trazer às pessoas que têm se identificado, cada vez mais a repercussão também do Gestão que Fala. Para você que ainda não nos acompanha, a primeira vez que tem esse contato, já se inscreve aqui no canal, também já fica ligado com todos os conteúdos que a gente solta, sejam shorts, sejam os cortes que nós temos, e os vídeos completos, os materiais completos que vão agregar, como foi citado pelo Wesley, tanto no aspecto de comunicação quanto no aspecto de gestão, este que tem como patrocinadora master, patrocinadora oficial, a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina. E, aliás, essa primeira temporada com inúmeros ex-alunos que já se formaram, estão se formando nessa que é uma academia de oratória e comunicação, certo, meu caro Wesley? É isso aí. Então, se você aí que está assistindo quer falar bem, quer organizar bem as ideias, quer ter capacidade de liderança, de vendas, e às vezes está tímido, não fica à vontade, tanto para fazer um vídeo em rede social, para conduzir uma reunião, você precisa conhecer o método da Vox2U. Nós já treinamos mais de 45 mil pessoas no Brasil inteiro e a nossa unidade de Poços de Caldas, aqui na região sul de Minas, tem ajudado muitos os mineiros a poderem se comunicar cada vez melhor e também o leste paulista. Na descrição vai ter um link para você conhecer mais. E sem mais delongas, a convidada de hoje é muito especial. É uma aluna, se não me engano, da primeira turma, uma empresária relevante aqui da cidade. Ângela Rossi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Wesley. Muito obrigada, Galo, pelo convite. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ângela Rossi. Fiz parte da primeira turma aqui da Vox2U. Que legal. Que foi muito bacana para o meu desenvolvimento interpessoal, para o meu trabalho, né? Que eu trabalho na parte de gestão, sou diretora da Rossi Planejados. E isso, para mim, foi bem marcante. Realmente foi um desenvolvimento muito bacana. Antes de mais nada, obrigado pela confiança, tá, Ângela? Porque hoje a Vox já formou algumas dúzias de turmas aqui em Poços, posso dizer isso. Sim. Mas o começo não foi fácil, a gente inaugurou em plena pandemia, e aí as pessoas tinham dificuldade em entender o que era uma escola de oratória, e você foi uma das que se interessou, acreditou na gente, e fico feliz que você tenha colhido os frutos aí dessa confiança que você nos deu. Imagina, eu que fico grata a vocês pelo convite. Quando vocês apresentaram a Vox para mim, era um sonho, confesso que era um sonho, que eu sempre, desde o início da minha carreira profissional, eu sempre busquei muito conhecimento na parte de gestão financeira, gestão em geral. Mas eu estava no momento que eu estava buscando me relacionar melhor com as pessoas. Uhum. Eu sentia a necessidade de melhorar esse meu lado de líder, que faz toda a diferença no ambiente de trabalho. E você sente que encontrou isso aqui, conseguiu? Com certeza, com certeza. Essa questão da gente estar em contato, né, ali no palco, com outras pessoas, levando isso para o nosso dia a dia, faz toda a diferença. Que bacana, eu fico muito feliz. Ângela, conta um pouquinho para nós. Você é diretora da Rossi Planejados. Qual é o negócio da Rossi? Há quanto tempo vocês existem? Dá uma ideia geral para nós. Como é o mercado de atuação? A Rossi Planejados, pessoal, desculpa porque minha voz hoje não está legal. Tranquilo. Estou travando a língua. A Rossi Planejados, ela está há 40 anos no mercado. Eu estou atuando na Rossi Planejados há 23 anos. Encontrei muita dificuldade no início. A única figura feminina no ambiente. É um mercado que é predominantemente masculino, não? Com certeza, com certeza. Existia muito preconceito, né, machista. Mas, enfim, hoje eu domino totalmente. Eu tenho muita... Na verdade, eu sempre digo,
o relacionamento, as mudanças, parte daqui para lá, não de lá para cá. Então, o outro jamais vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Então, eu busco muito isso. Então, eu lido muito bem. Hoje, para mim, não é uma dificuldade. Até mesmo esses treinamentos que a gente participa, né, que principalmente a Vox, traz isso para a gente, essa confiança, né, no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho. Que legal, eu fico feliz. A Rossi, então, há 40 anos no mercado e você na Rossi há 23 anos. 23 anos. Que legal, tem uma vida aí, hein? Ali tem de tudo. E como é que tudo isso começou também, falando dessa parte de realmente empreender, dessa vontade? É um nicho específico, importante ressaltar, mas teve alguma coisa, eu sempre gostei, tudo ou não? Como é que foi? Interessante a sua pergunta. Uhum. Eu sempre... O empreendedorismo tá na veia. Sabe? Eu sempre sonhei em ter um negócio. Mas não imaginei que seria dessa forma. Uhum. Nunca sonhei em ter uma marcenaria. Mas quando eu conheci meu marido, ele já existia a Rossi, tinha o quê? 15 anos. E depois a gente conversava e ele já tinha esse conceito também que não é um ambiente para mulher. Uhum. Ele pensava assim. Eu sempre dava palpite, eu acompanhava de uma maneira mais distante, mas eu sempre quis... aquilo me chamava atenção. Enfim, comecei a trabalhar na Rossi e me apaixonei. De verdade. Descobriu o segmento. Eu achei que eu não ia me identificar pelo ambiente. Mas, enfim, foi uma descoberta, porque dali para frente eu comecei a buscar conhecimento. Uhum. Entendeu? Para mim, aquilo era um laboratório. Conta um pouquinho mais. Antes esse início na Rossi Planejados, a gente é da mesma cidade, que é uma Sim. cidade muito grande aqui da região. Eu descobri isso depois. A metrópole, né? A metrópole de Monte Belo, viu, gente? Um abraço para quem é de Monte Belo. E comenta se vocês têm algum amigo meu assistindo de Monte Belo. Espero que tenha, não é possível. Comenta aí de onde vocês são. Dito isso, como é que foi? Você veio para Poços quando? O que te trouxe para cá? Quais eram os seus anseios? O que você buscava nessa fase pré-Rossi? Eu diria assim que foi meu primeiro desafio. Como você conhece Monte Belo, o conceito de Monte Belo, ou seja, nada de oportunidade, ali a gente fica sonhando com algo, mas fica muito distante, porque a gente não tem uma perspectiva, não tem uma oportunidade. Foi de uma forma tão... para mim, na época, foi difícil, porque... Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha o quê? 20 anos, por aí. Tá. E eu queria muito, eu vim visitar Poços e eu gostei demais de Poços. E aquilo para mim se tornou um objetivo. Quero morar em Poços de Caldas. Que legal. Mas eu não tinha a menor oportunidade de vir para cá. Primeiro que a minha mãe não permitia, foi uma luta. E quando eu surgi era para ser. Uhum. Porque eu encontrei uma amiga e ela comentando comigo que a família dela foi visitada por um pessoal da LBV. Legião da Boa Vontade. Legião da Boa Vontade. E a mesma situação, os pais dela não permitiam que ela viesse morar sozinha aqui. Tá. E para mim foi uma luta. Eu marquei 3 vezes com eles para estar vindo para cá e minha mãe não aceitava. Enfim, eles foram lá conversar com a minha mãe e eu vim. A LBV. E você veio para trabalhar com eles? Como é que funciona isso? Para trabalhar. Para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu tinha tudo ali, sabe? Eu tinha moradia, alimentação, um salário. Então ali para mim, mas não era o que eu buscava para minha vida. Mas o que você fazia na LBV? Qual que era o teu trabalho? A parte de comunicação. Já estava ali, né? Eles falam de comunicação, né, na época eles sempre falaram que era o profissional da comunicação. Na verdade, aquelas pessoas que estão buscando recurso para a LBV, né? Eu vou até fazer um parêntese, porque... Você já recebeu ligação da LBV? Já. Uhum. Eu não sei aonde que eles arrumam tanta gente simpática. Vou ficar um merchan para a LBV aqui.
Não, elas fazem o que elas querem comigo, Ângela. Toda vez que elas me ligam, elas já ligam e falam, opa, mas olha, as crianças estão com uma saudade de ouvir a sua voz. Tá. E começa naquela conversinha. Mas é o seguinte, olha, tá chegando o Dia dos Pais, a gente queria fazer uma coisa boa para elas, então nós vamos contar com o senhor só para uma caixa de leite, tá bom? Mas assim, ela vai te contando, na hora que você fala, tá bom, tá bom. Persuasão, né? É impressionante o poder de comunicação Sim. do pessoal da LBV. É bem treinado. São bem treinados. São. Se você quiser contar até os bastidores, porque de fato eu fico impressionado. Ligam pessoas diferentes, parece que é minha amiga da infância. Ô, seu Wesley, que dia que você passa aqui para tomar um café com a gente? Eu não sei nem onde que é. Falo, não, qualquer hora eu passo aí. Qualquer hora eu vou ir. Vou sim. Na verdade, eu abracei a causa. Que legal. Eu me destaquei muito lá. Eu fui referência para outras instituições, né? Porque, na verdade, assim, quando você se identifica, realmente você faz 1000 coisas ali, né? Muito Se você legal. veste a camisa, você faz tudo pela causa. Então, eu me apaixonei pela causa e depois eu descobri, eu me desencantei. Na verdade, não quero entrar em detalhes. Entendi. Né? E eu me desencantei e foi, mas na verdade, para mim aquilo não era o que eu buscava. Mas te ajudou com várias ferramentas. Me ali, ajudou né? porque foi o início da minha vida aqui, foi onde eu consegui outras oportunidades. O meu objetivo era estudar, né? Convenci a minha mãe com essa fala, né? Eu quero estudar, que eu não tenho oportunidade. E na verdade eu fiz o curso de processamento de dados, hoje é o famoso... BI, algo assim? Não, tem aqui na PUC. Ciência da computação? Isso. Né? Enfim, para mim não foi válido. No meio do curso não me identifiquei. Mas aí, logo em seguida, conheci meu marido. Famoso Francisco. É o Francisco. E quando a gente se conheceu, eu queria muito colocar aquilo em prática, mas na empresa, na verdade, a empresa era sim, uma empresa. Eu sempre disse para o meu marido o seguinte: a Rossi, na época não era Rossi, né? Eu que dei esse nome, Rossi Planejados. Era uma empresa assim, bem tradicional, onde o sistema produtivo, o sistema colaborativo, eu sempre disse que era uma instituição onde as pessoas iam, trabalhavam. Instituição não, como que eu diria? Uma organização? Como se fosse uma cooperativa, né? E eu olhava aquilo e falava, gente, uma organização não funciona assim. No curso, durante o curso, eu tive também a questão da contabilidade, tive também a parte de administração. Então, assim, eu já tinha esse conceito como que era uma organização, uma empresa. E até então a Rossi fazia móveis e ela não se preocupava com as outras coisas que existem numa empresa, não é isso? Exatamente. Era um cooperativismo mesmo, né? Porque as pessoas iam, trabalhavam o dia que queria, a hora que queria, recebia semanalmente. Não tinha aquela disciplina. E aquilo começou a me incomodar. Mas eu não tinha nenhuma autonomia, porque a empresa não era minha. Era do meu sogro e do meu marido. Né? Mas eu não tinha autonomia devido ali, o conceito deles já era formado, né? As coisas funcionavam muito bem dentro do conceito deles. Na verdade, funcionava mesmo, porque hoje em dia a gente precisa muito de estar acompanhando o mercado, se modernizando, se inovando sempre. E aquela forma tradicional, eles não tinham tanta concorrência, tinha muitos clientes. Meu sogro brincava comigo. Eu sempre querendo fazer algo diferente, ele falava para mim assim, eu coloco um papel no bolso e chego com cheque, né? Então, para eles era muito fácil. Não tinha um projeto, não tinha um profissional para fazer um projeto. Eles riscavam ali para o cliente, falavam, isso aqui vai ser assim, tal, tal. Decidia junto com o cliente, já fechava o negócio, voltava com cheque no bolso. Então, ele falava para mim, por que eu vou investir em tecnologia, em algo melhor, se para a gente está dando certo? Ok. Mas aí, enfim, eu falei, vou. E eles falavam para mim que, na verdade, eu era travada. Porque eles me travavam, né?
tudo que eu ia fazer, não é assim, tal. Começou deles até os funcionários, né? Eles me viam como uma secretária. Né? Tá. Eles achavam que a minha utilidade ali era só para aquilo. Então você começou a trabalhar ali no começo meio que tentando impor as suas ideias de inovação, tentando persuadir os donos da empresa, mas eles ainda estavam muito apegados porque sempre foi assim, sempre vai ser assim, a Sim. síndrome de Gabriela. Sim. Mas você foi aos poucos ganhando o seu espaço ali. A primeira coisa que eu fiz, eu busquei o Sebrae. Tá. Aí eu falei pro meu marido, falei assim, eu não consigo mudar a cabeça do seu pai, mas você vem comigo. Porque eles não acreditavam no que eu falava. Então, eu falei assim, vamos fazer qualidade total. Busquei o Sebrae, eles apresentaram qualidade total, que na época também era, acredito que até hoje, tinha assim, um trâmite, né? A pessoa tinha que ir lá na empresa, fazer uma auditoria, saber se realmente a empresa tinha condições de fazer o curso, que era uma formação de 4 anos, né? Então era bem puxadão mesmo. Que legal. Mas foi ali que eu consegui passar para o meu marido, para o Francisco, como que deveria funcionar a empresa. É uma organização, né? Qualidade total, realmente, hoje tudo que eu vejo está ligado lá no que a gente aprendeu em qualidade total aqui 18 anos atrás. Perfeito. E hoje, né, observo assim que tudo que a gente implantou na empresa do Qualidade Total fez com que ela se transformasse numa empresa como ela é hoje, bem conceituada. E quando eu comecei mesmo a atuar na Ross com mais liberdade... Só para fazer um parêntese aí, o Qualidade Total, se você puder dar uma ideia para as pessoas do que se trata, como é que funciona isso, se ainda faz sentido hoje entender um pouco mais sobre... Qualidade Total seria a formação de um gestor. Tá. Né, que ele trabalha muita parte também de liderança, de gestão, de qualidade mesmo também, né, as melhorias, inovação. E não é só a qualidade do produto, também a qualidade do processo, a forma de fazer as coisas. Exatamente. Foi uma faculdade. Que legal. Mas... Quem é o pai da Qualidade Total no Brasil é o Vicente Falcone. A gente falou disso semana passada. No episódio acho que com o Eric e a Bianca. E ele, na década de 80, ele trouxe isso para o Brasil, aprendeu no Japão os conceitos da Toyota e ele se popularizou, tanto que virou a maior consultoria da América Latina. Porque ele ajudava as empresas a, de uma maneira muito simples, criar um método para bater meta. Porque todo mundo falava de meta, mas ninguém sabia método. Então, eu quero chegar lá em São Paulo. Mas o caminho pelo qual eu vou percorrer também é importante. E ele criava isso, ajudava a reduzir desperdício nas empresas, a garantir que só o que o cliente valorizasse que era entregue. Tem vários nomes, qualidade total, sistema Lean, sistema Toyota de produção, toyotismo, mas tudo se resume a essa ideia de tornar a empresa mais enxuta, com menos desperdício, mais leve, para andar mais rápido. Exatamente. E mais moderna também, né, no fim das contas. Você tocou num assunto que eu tô anestesiada ainda de ontem, porque ontem eu fiz uma reunião, passei tudo isso para os nossos funcionários. Que legal. Referente a 5S. Perfeito. Que a gente está com uma equipe boa, uma equipe nova. Então eu falei, vou fazer um treinamento com eles, passar esse conceito do 5S, justamente porque eu percebo assim que uma equipe que realmente veste a camisa vale super a pena. Não, assim, acredito que as pessoas, elas chegam com culturas diferentes dentro de uma empresa, né? Então, a gente sempre tem que estar investindo em treinamento, desenvolver. Nossa, isso é muito bacana. Que legal. Quando eu concluí a reunião, eu falei para eles assim, eu já tinha feito a observação, o que precisava ser melhorado, e concluí a reunião dizendo assim, passei um videozinho, exatamente todo esse conceito do 5S, que eu acredito que quando uma empresa ela implanta esse modelo, é como vocês falaram, realmente a empresa deslancha. Porque envolve todo o sistema de uma empresa, né? A questão da organização, a questão da produtividade, desperdício, né? Isso é muito bacana. Você sabe que o 5S ele ficou famoso no Japão depois da guerra. Na Segunda Guerra Mundial, para quem não sabe,
O Japão virou uma pilha de escombros, eram algumas ilhas que só tinha destruição. E eles precisavam de um método, como eles são muito metódicos, é um povo metódico. Falou, gente, e agora? Como é que a gente começa a arrumar essa bagunça? Bom, já que tá uma bagunça, a primeira coisa é separar o que serve para alguma coisa do que não é, do que é lixo. Exatamente. Então, o primeiro S, a gente traduz como o senso da utilização. Senso da utilização. Separar o que é útil do que é inútil. Então, uma empresa, você olha, ela tem um apego com as coisas que ninguém nem sabe o que é, né, Ângela? E fica guardando aquilo, ocupando espaço. Tinha muito assim? Você sabe que há pouco tempo era uma coisa que me incomodava muito. Existiam as bancadas de trabalho. E foi uma luta, porque meu sogro faleceu. Antes do meu sogro falecer, eu e meu marido compramos a sociedade dele, a parte dele. E nos tornamos nós dois donos da Rossi. Mas o conceito continuou com o meu marido. Eu brinco com ele que ele é muito apegado. Falei, guarde seu pai no coração, não nas coisas, né? E ele tinha um apego muito grande pelas ferramentas, pelas bancadas. Para tirar, não tinha como você tirar aquela bancada. Uma pessoa não conseguia levantar aquelas bancadas porque era madeira maciça mesmo. E ele tinha um apego muito grande com aquilo. E não era mais útil. Entendeu? E eu falava para ele, vamos desfazer disso. Nossa empresa não é uma empresa tradicional mais, não é aquele conceito de marcenaria. Vamos tirar, vamos modernizar. E ele, não, porque pelo menos deixar um aqui, entendeu? Enfim, nós doamos todas essas bancadas e foi, assim, limpou o ambiente, né? Clareou. Então, minha ideia era o quê? Colocar coisas mais leves, móveis, né? Aí fizemos uma estrutura de ferro, onde as pessoas podem mover, né, aquelas bancadas, e o ambiente é outro. Que legal. Entendeu? É outro conceito, na verdade. E você acaba ganhando espaço, né? Com certeza. A maioria das empresas, elas provavelmente querem aumentar porque está faltando espaço, mas se ela fizer uma análise racional, tem muito espaço ali que ela não usa na prática. É muito comum, quando você faz esse tipo de revisão, Galo, você ganhar 20%, 30% de espaço. Às vezes você está para alugar um barracão novo, você descobre que você tinha um barracão dentro do seu. Eu sempre tive essa busca por um espaço maior. Eu acreditava a empresa precisa crescer, a gente, graças a Deus, tem uma demanda grande de serviço, de procura, e eu achava que a gente precisava colocar mais funcionários, mais maquinário, e eu sempre buscando um barracão, um espaço maior. Tá. Depois que a gente fez isso, né, desenhamos lá o layout, nossa, é outra história, gente. Cada coisa tem seu lugar, e a empresa funciona com uma capacidade maior, não tem necessidade de espaço físico maior. É isso aí. Né? Às vezes a gente ocupa muito espaço sem necessidade, né? Sim. E aí, por ter muito espaço, as pessoas andam mais, as pessoas se perdem mais, as ferramentas se perdem, tudo isso aumenta o custo do produto sem as pessoas perceberem. Quando eu tenho a minha empresa rodando na minha cabeça, entendeu? Imagino. Qualquer pessoa que perguntar para mim, eu não sei executar. Tá. Mas eu sei como funciona, todos os processos. Portanto, todos os processos foram desenhados por mim. Que legal. Apesar de que o Francisco sempre foi o técnico, né, da produção. Ele tem essa parte aí, jamais eu vou entender, porque realmente 40 anos, né, ele trabalhando com isso, jamais eu vou aprender, principalmente porque não é a minha área de atuação. Ele tem um conhecimento extremo na parte de produção, ele sabe como fazer, tem a capacidade de execução, mas Exato. você, pelo que a gente consegue perceber desse começo de conversa, você trouxe essa visão de gestão de negócio. De gestão de negócio. E quando essas duas coisas se fundem, é muito poderoso, né, Ângela? Com certeza, com certeza. E essa parte que eu estou te dizendo, do layout, de todo o processo, rodar o processo, hoje ele deixa por minha conta. Tem dias que eu fico assim, será que ele está bem? Por quê? Ele é muito apegado, né? Como eu falei lá da bancada e tal. Mas ele ficou um pouco travado no sentido, ele delega, mas ele fica inseguro, ele fica preocupado, ele acha que as pessoas não vão fazer como ele.
Então, é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Tive, hoje não tanto. Cada vez menos. Menos. Mas tem dias que eu olho, ele trabalha de casa, ele é bem... Eu diria assim, eu sou estratégico, ele é o tático. Sim. Né? E numa empresa, se você não tiver essas 3 bases, né, que é o estratégico, o tático e o operacional, é o que faz a empresa funcionar, né? Não adianta eu ter boa estratégia e não ter o tático para executar, né? Então, essa parceria a gente é bem diferente, mas ao mesmo tempo se completa. Com certeza. Né? O estratégico olhando para fora do negócio, as oportunidades, as ideias, e o tático olhando para dentro, garantindo que tudo fique bem. Com certeza. E, Ângela, fala para mim uma coisa, porque quando a gente começa a pensar, é uma história... Eu tô até quietinho porque eu tô absorvendo demais aqui. É muito bom, é quase uma aula que nós temos. Mas como é que foi essa virada de chave? Porque é difícil você tirar da cabeça da pessoa... de fato, que ela está acostumada a fazer por muito tempo. De repente são 30, 40, 50 anos que já se passaram aí, a pessoa se acostumou a viver daquela forma. Então, o certo para ela é aquilo. Como é que foi essa virada para você? Você teve que ser muito persuasiva, ao mesmo tempo com leveza, porque tem muitas pessoas também, isso não só no aspecto profissional, mas no pessoal, que querem mudanças, mas vai de forma muito drástica. E não pode ser assim também, tem que ser de leve. Como é que foi tudo isso? Sofrimento. Sofrimento? Não tem como. É? Olha, essa parte, ela é lenta. Não é do dia, como você mesmo falou, não é do dia para a noite. Por quê? Tá ali enraizado, né? Parece que se tornou para a pessoa A o única único verdade. modelo né, de atuação de negócio é aquele. Eu comecei a trazer o Francisco para os cursos também. Abrir a mente, entendeu? Só eu falando, eu percebia que não era o suficiente. Eu chegava dos cursos, às vezes ele estava dormindo, principalmente aqui da Vox. Eu passava tudo para ele. Entendeu? Acorda e revisa. Eu acordava, ele falava, sabe o que eu aprendi? Sabe qual o insight que eu estou tendo? Né? A gente precisa fazer isso, tal. A gente está agindo de uma forma errada. Sabe? Aos poucos, ele foi também absorvendo isso de mim. Sabe? E ele também começou a participar de alguns eventos. Nem os eventos, né? Que eu faço parte lá do clube de empresários desde o início. Felipe, que era uma recompensa aí, Jabá. Vamos trazer o Felipe aí. Verdade. Eu estou lá desde o início do clube. E também foi uma escola para mim. Me desenvolvi muito até chegar na Vox. Eu acredito que esse caminho que eu percorri até chegar aqui na Vox talvez seria mais difícil aqui para mim. E então todos as palestras, os workshops que existem no clube, principalmente na época da pandemia, que era online, eu não pedia, eu exigia. Você tem compromisso tal dia, tal hora. Então, assim, foi uma luta muito grande. Não foi fácil, não foi fácil. Até um dia eu disse a ele, eu não vou mais buscar conhecimento, não vou mais procurar nenhum curso, não vou mais engavetar nenhuma apostila, né, que antigamente era tudo apostila, né? Falei, se a gaveta não precisa de conhecimento, né? Porque, na verdade, quando você não tem essa liberdade, quando o gestor ele tem essa dificuldade para mudança, você não consegue colocar em prática tudo aquilo que é necessário. Gostei do que você falou, a gaveta não precisa de conhecimento, a gente tem que aplicar o conhecimento. Com certeza. Então, eu me frustrei. Teve um momento que eu me frustrei, falei, eu não consigo colocar em prática. Por quê? Existia também da parte dele, isso eu sempre falo para ele, estou falando aqui, mas eu já falei muito para ele, um certo machismo, né? Um conceito machista. Por quê? Nossa, ela vai fazer melhor do que eu. Que eu percebia. Se eu já tinha o conhecimento, eu queria colocar isso em prática, mas eu precisava dele para colocar isso em prática. Não que eu não conseguia. Não conseguisse. Isso era uma coisa que dependia dos dois. Do consenso. Não adianta eu delegar para um funcionário
uma de um jeito e a outra pessoa ali que é responsável por aquele departamento não concordar e desfazer tudo aquilo. Então se tornou uma coisa frustrante para mim. Foi quando eu comecei a mostrar para ele que o ganho seria muito grande se a gente mudasse. Então foram vários finais de semana, noites sem dormir. Eu literalmente eu obrigava ele a me ouvir, porque eu tenho essa coisa de... Essa necessidade de pôr pra fora. Exatamente, de planejar, de sonhar com aquilo, de querer que aquilo aconteça. Eu sou assim. Que legal. Acho que o meu defeito é esse. E a qualidade também. Que eu quero as coisas para agora. Não é para daqui a um tempo. Eu quero colocar em prática. Então, eu sofri muito, mas enfim. A hora que ele percebeu, ele sentiu essa confiança em mim, ele era aquela pessoa que abria e fechava a empresa. Ele não deixava nada sem estar observando e tendo a mãozinha dele ali. E eu sempre falei para ele, falei assim, parece que você se tornou o funcionário dos seus funcionários. Porque, na verdade, a gente tem que delegar e confiar. E monitorar. Logicamente, sim. Porém, você tem que soltar. Senão, como que você vai confiar na pessoa? E ele, aos poucos, foi percebendo que realmente, tanto os funcionários quanto eu, tinha condições de conduzir isso. E foi confiando mais e delegando mais, soltando um pouco mais a mão. Então, hoje ele fica mais distante, que até hoje eu não acredito. Eu falo, será que ele está bem? Mas acaba sendo, pra gente, já que nós estamos conhecendo toda a história desde o começo, acaba sendo até um aspecto cultural de uma empresa tradicional. Porque se a gente for analisar, né, Wesley, empresas tradicionais, empresas mais antigas e tal, tinha essa tendência do dono da empresa estar ali o tempo inteiro. Existiam até modelos de escritório onde o dono ficava acima e os funcionários abaixo para ele conseguir ver a todos, até poder, né, falar, ó, tô vendo, né, o que você está fazendo aí? Então, é uma quebra que você conseguiu fazer ali, que veio extremamente como aspecto benéfico para a Rossi, que você deixa um legado que talvez não seria deixado, não é mesmo? Exatamente. Isso que é interessante, porque mudanças, elas tendem a trazer resultados diferentes. Eu falo muito isso. Não queira ter resultados diferentes, sendo que você quer fazer a mesma coisa. Vai ser o mesmo resultado de sempre, não é verdade? Ou, às vezes, pior. Por quê? Porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. E quem tá parado, tá andando para trás. Sim. Porque quando você dirige uma empresa olhando pro retrovisor, você fala, não, olha que você vê, ó, eu fiz isso aqui 5 anos atrás e funcionou. Mas o mundo não é aquele de 5 anos atrás. As mudanças são cada vez mais rápidas. Então, o que o pai, o que o fundador fez, não funcionou muito bem na época, mas a época era outra. A época não tinha internet, não tinha um monte de coisa que a gente vê hoje. Hoje a tecnologia ela muda em meses. E tem gente que opta por fazer como fazia na década de 70, na década de 80. E essas empresas, infelizmente, elas não conseguem ser competitivas. E aí a Rossi tem a sorte de ter alguém extremamente técnico e preparado e alguém visionário. E esse é o casamento perfeito. Então você tem um casamento bom na vida pessoal, mas também na vida profissional. Uma sócia que traz um complemento, porque se você também fosse muito técnica, não ia funcionar. Não. Ia faltar a pessoa... A pessoa da visão. Mas, ao mesmo tempo, se não tiver o Francisco com essa capacidade técnica, com esse conhecimento de produto, também não funciona. Com certeza. Então, acho que talvez o segredo da Rossi tenha sido esse alinhamento, onde as engrenagens da visão, da criação, da olhar para frente, do futuro, se encaixam na tradição, em fazer a coisa bem feita, em garantir o produto, em execução. E aí, se você tem 2 visionários, a coisa não acontece muito. Não. E 2 técnicos, só acontece o que já acontecia. E fala pra mim uma coisa, Ângela, como é que a Vox entra nessa linha do tempo que a gente está fazendo? Foi qual etapa que você fez a Vox e que contribuiu dentro dessa alteração? Ah, não, já estava alterado. Como é que foi tudo isso? O que mudou assim, na sua vida depois de ter conhecido a Vox? Olha, quebra de paradigma, eu diria a primeira coisa. Na verdade, quando você está num treinamento,
porque envolve tudo, né? Não é só oratória, não é só comunicação. Envolve também o lado interpessoal, Sim. que você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Você coloca mais empatia quando você vai lidar com pessoas. Isso faz o teu meio a se transformar. Então, você pega isso daqui, né, todo conhecimento que você adquire, faz essa transformação em você e passa para o outro, automaticamente. E é isso que eu percebo. Depois da Vox, né, esse conhecimento, toda essa mudança de comportamento faz com que o outro te veja de uma forma diferente e a comunicação fica facilitada. Porque quando você fala com segura, com autonomia, as pessoas também te veem como exemplo. E isso faz com que a mudança no outro aconteça. Eu fico impressionada e fico muito feliz quando eu vou passar alguma coisa para os nossos funcionários, que eu percebo assim que são crenças, são coisas assim que eu acredito e que eu faço com que eles também acreditem naquilo. É aquela questão que a gente sabe aqui dentro da formação da Vox, né? Quando para você vender algo, para você convencer o outro, influenciar o outro, você tem que ter essa confiança, você tem que ter realmente acreditar naquilo. E é onde você consegue comunicar bem e consegue transformar as outras pessoas também. Que legal. Porque a gente na empresa, eu digo assim, toda essa minha trajetória foi muito satisfatória para mim. Por quê? Eu ganhei. Não é só financeiro. Eu falo que me tira da cama não é o dinheiro. É o entusiasmo pelo que eu faço. E eu gosto de lidar com pessoas. Que legal. É uma coisa que realmente me encanta. É poder saber, conhecer a necessidade do outro, saber como eu tenho que lidar com aquilo. Então, o ganho é da gente, porque a gente se torna uma pessoa melhor, né? Então, isso para mim é o que soma, né? Não é somente o financeiro. Jamais. O financeiro acaba sendo um placar, né? De se Com você está fazendo certeza. as coisas bem feito. É o que eu passo para os nossos funcionários. Falo, nunca coloque o dinheiro na frente. É uma consequência do que você faz. E não em busca somente do dinheiro. Porque não é satisfatório. O dinheiro não te traz... Ele é necessário, mas não é o mais importante. O mais importante é o relacionamento. Eu sempre falo, eu vejo lá a Rossi, a minha família, a minha casa. E os nossos funcionários também. Quero que eles se sintam assim. Um ambiente onde eles podem confiar uns nos outros e eles podem se desenvolver como pessoa também. E eu acredito que é a minha missão, é o que eu mais gosto de fazer, é levar isso para as pessoas. Eu acho que um bom líder, ele desenvolve pessoas. Ele não é aquela pessoa que explora, que suga, né, que vê ele como uma máquina. Ele deixa elas melhores. E sim, que ela é o que realmente transforma na vida da pessoa. Não só profissional, como pessoal, lá com a família. Eu sempre, quando eu faço uma reunião, eu gosto de deixar uma mensagem, porque não começa lá, com a minha família, né? O relacionamento, eu vou sair da minha casa e vou levar isso para as outras pessoas a partir do que eu sou dentro da minha casa. Existe até dentro disso que você disse uma frase, né? Abraham Lincoln disse que o bom líder, ele tem a capacidade de tornar pessoas comuns habilidosas. Sim. Ele consegue desenvolver novas habilidades em pessoas comuns. Sim. A gente tem muitas pessoas comuns para todo lado e tá tudo bem, é assim mesmo. Porém, você consegue potencializar ou até fazer com que ela descubra determinada habilidade. Aí eu já faço a pergunta, hoje você tem quantos colaboradores? Como que funciona lá na Rossi? Hoje nós estamos com 8, acredito que são 8 funcionários. Uhum. Estou contratando mais pessoas. Mas é um time bom. Que legal. É um time que é o necessário para a minha empresa.
né? Dentro do que a gente traçou para a empresa, nossos projetos. E eu vejo assim que, como você mesmo falou, tornar pessoas comuns, né? Que são comuns, mas quando o funcionário ele está satisfeito, ele gosta, ele está num ambiente favorável para ele produz por 2. E a gente oferece muitas oportunidades para os nossos funcionários. Ele não é aquele CLT, somente um CLT. Todos são registrados. Todos são CLT. Porém, eles não sentem que eles são assalariados, porque a gente não oferece somente um salário, oferece oportunidade de aumentar o ganho, entendeu? A gente sempre está ali pensando, eles pedem, a gente vê também que é possível a gente oferecer algo a mais para que eles aumentem o ganho deles. Então, isso, eu me vejo, é aquela questão da empatia, né? Eu acho que seria muito frustrante eu falar assim, eu ganho um salário, não vai mudar a minha vida, não vai mudar. E até acomoda, né? Todo mês eu vou receber esse valor. Eu acho que para mim não seria satisfatório, por isso que eu sempre estou conversando com eles, olha, tem essa oportunidade. Eles gostam de, por exemplo, dentro da nossa capacidade produtiva, dentro da nossa jornada, né, eles conseguem atingir a meta estipulada. Além da meta, por exemplo, tem um serviço extra para eles fazerem. Eles fazem dupla, se organizam e fazem, e tem um ganho extra. Então, eles sabem que, eu sempre digo, o salário de vocês é vocês que fazem. Eu pago um salário base. Vocês vão desenvolver, por exemplo, a gente formou muitos profissionais. Né? Muitas pessoas que entraram para a empresa, começaram ali como serviços gerais e a gente desenvolveu eles dentro da empresa. E é o que eu, hoje em dia, quando eu contrato uma pessoa mais jovem, eu já tomei, já é uma política da empresa, eu decidi assim. Antigamente eu contratava moleques, pessoas bem mais jovens, a partir de 18 anos. Então ele trabalha porque é a única oportunidade que ele teve. Mas ele não é daquela área, ele não gosta, não se identifica com essa área. E hoje a partir de 24 anos, é aquela pessoa que já sabe o que ela quer. Quando eu faço a entrevista, já faço essa pergunta, se ele conhece o ambiente da marcenaria, apresento o ambiente da marcenaria, explico para ele como que funciona, qual vai ser a função dele, e ali a gente desenvolve a pessoa, ele faz uma carreira. Olha, você vai começar como serviços gerais, inclusive tem um recém-contratado, que a gente está desenvolvendo ele, e a coisa assim, é muito satisfatória. Ele evolui, né? Hã? Você vê ele evoluindo, isso é muito gostoso. Com certeza. E como é que você vê, Ângela? É um ponto muito interessante. Eu vejo até que em outras oportunidades também empresárias falaram para nós sobre a questão da capacitação dentro do mercado que nós temos impostos. Porque convenhamos que é difícil você conseguir achar profissional pronto, até por isso você chegou a essa conclusão, que você tem um profissional, o capacita, treina ele e tudo mais. Mas a gente entra com outro fator, porque também acontece a grande rotatividade do mercado. Muito. Existem muitos proprietários de empresas que falam, pô, como que eu vou treinar ele aqui hoje? Aí amanhã ele vai ser contratado por outra empresa porque vai ganhar R$50 a mais. Ou se não, amanhã ele vai se capacitar aqui dentro e vai ser meu concorrente, tudo, que é um pensamento mesquinho e tudo. Mas como que você analisa essa mentalidade que as pessoas hoje têm tido no mercado também? Você está traduzindo tudo que acontece lá com a gente. Será que ele está trabalhando lá, gente? É isso, eu ia fazer essa pergunta. Você já passou por isso. Cliente oculto. Exatamente isso que você falou, realmente. É muito difícil encontrar um profissional qualificado. É muito difícil. E por isso que eu digo, a gente forma pessoas, aquela pessoa que se identifica com aquele negócio, com o nosso negócio. Então, quando o ponto, na verdade, assim, eu não estou contratando ele pela experiência, mas sim pelo caráter e por ele querer realmente se tornar um profissional. É o ponto principal que eu avalio num candidato, é quando ele fala, eu quero aprender a área de marcenaria. Agora, quando eu faço a pergunta, por que você nos procurou?
Por que você quer trabalhar nessa área? Ah, porque tá difícil, né? Não consigo um trabalho, né? Vou ter um ganho, tal oportunidade, porque também o piso da categoria oferece, né, acima do salário mínimo ou o salário mínimo. Então, acaba que a pessoa, às vezes, não tem oportunidade de ver que a gente oferece essa oportunidade, mas, na verdade, assim, não tem... Ele tá pelo salário, ele não tem vocação. Tem que ter paixão, né? Tem que ter vocação. E sobre isso que o Galo falou, é um problema de muita gente, nosso, acho que seu, de muita gente, formar o profissional e ele ir embora. Você ensina tudo e tal, e o cara sai. Mas tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas que é muito verdade. Pior do que treinar e desenvolver uma pessoa e ela ir embora, é não treinar e ela ficar. Porque você vai, se você não desenvolve essa pessoa, ela vai ficar na sua empresa, mas ela é incompetente. E aí ela fica e não dá resultado. É melhor correr o risco de ter uma pessoa boa, que talvez saia, do que ter uma pessoa ruim que você tem que pagar o salário dela o resto da vida. Você vai ter lucro a curto prazo, mas vai ter lucro, né? Pelo menos. E eventualmente vai ficando. A gente sabe que vai ter uma fatia das pessoas que vão se apaixonar pelo negócio e que vão ajudar a gente a construir ele. Sim. E quem tiver que ir embora, que seja feliz, tá tudo bem. Sim, concordo com você. Muitas vezes, a pessoa realmente, por causa de R$50, deixa a empresa porque ela acha que a empresa não está valorizando. E, na verdade, a pessoa precisa se desenvolver, mostrar a capacidade que ela tem, para ela fazer jus pelo ganho que ela acha que ela merece. Tem um exemplo que muito, muito bacana, muito positivo. Entrou uma pessoa para a empresa, inclusive... Essa contratação não foi feita por mim, que eu tive um problema de saúde. Quando ele nos procurou, fiz uma breve entrevista com ele por telefone e depois aconteceu que eu tive que me ausentar da empresa. Certo. E meu marido foi contra a contratação. Ele tinha 40 anos e não sei por quê. Não sei por quê, não. Pelo perfil dele, eu acreditei que ele se identificava com o nosso propósito. E eu falei para o meu marido, ele tinha pouco conhecimento, ele veio dos Estados Unidos, trabalhou lá o sistema é totalmente diferente do nosso, lá é mais carpintaria. Sim. E meu marido acreditou que ele não tinha perfil para trabalhar com a gente. E eu insisti. E quando na verdade, esse período que eu estava afastada, ele falou assim, vamos fazer um teste com ele. E essa pessoa foi uma das pessoas que mais se destacou dentro da marcenaria. Uau. Acho que ele estava com 20 dias a gente combinou um salário com ele, que era o piso da categoria, para a gente conhecer a habilidade, o conhecimento que ele tinha. E falei assim, se caso, todas as contratações são feitas assim, porque a pessoa chega, às vezes muitos falam que já são profissionais, mas na verdade não são. Então a gente corre o risco de ofertar um salário maior e depois a gente tem que demitir, porque a pessoa não está pronta e também não se identifica. E com isso a gente, observando essa pessoa, eu reajustei o salário dela antes de um mês. Uau. Eu decidi que ele merecia ganhar mais. Que legal. E isso faz parte, eu acho que do gestor, ele reter talentos. Verdade. Né? Porque não é sempre que vai acontecer, né? Aí tá ligado ao fato, vou procurar outra oportunidade por 50 ou por 100 reais. Então, quando você identifica esse talento, você fala assim, bom, não que você está comprando a pessoa, vou oferecer a mais, mas você desenvolve a pessoa para que ela entregue mais para você e ela tenha um ganho melhor. É legal, eu acho que uma coisa que é importante é assim, o gerente, o gestor, o diretor da empresa, ele tem um trabalho que é fazer a empresa crescer o suficiente para estar sempre pronto para promover os outros. Eu sempre falo, olha, o trabalho do dono é estar pronto para promover e o trabalho do colaborador é estar pronto para ser promovido. Essas duas coisas têm que coincidir. Se você está crescendo a tua empresa, você sempre vai ter oportunidade. E aí essa pessoa primeiro precisa se mostrar pronto para depois ser promovido. Tem gente que quer ser promovido por tempo de casa. E não dá. Se você faz o mesmo trabalho, cada vez com mais no automático,
você não tá se desenvolvendo mais. Então a pessoa tem que entender que ela precisa gerar mais valor para receber mais. Às vezes ela sempre faz a mesma coisa, mas faz há muito tempo. Poxa, infelizmente eu não acho que essa seja a pessoa certa para ser promovida. Nesse caso, o Wesley, a gente faz o seguinte: eu faço avaliação de desempenho Individual. Legal. Eu mostro para ele aonde ele pode chegar, Legal. como ele está e como ele pode estar daqui a X tempo. Maravilha. É uma das coisas que você consegue mostrar para o funcionário que não vale a pena ele sair da onde ele está, procurar outra empresa por R$100, porque ele vai fazer uma carreira ali com a gente. Eu não gosto de trabalhar muito com plano de carreira, assim, ao pé da letra. Eu concordo. Você concorda? Sim. Realmente. É uma coisa que frustra o funcionário, que você vai pontuar ele, porém, quando você vai fazer essa avaliação para promover aquela pessoa, ele talvez tenha alguns pontos ali que ele não preenche. Não preenche os quesitos ali para que você promova. Então, ele acha que é uma enganação. Eu nunca fiz isso até o final. Concordo plenamente com isso. Plenamente. É perigoso, porque às vezes falamos aqui de 8 funcionários. De repente, entre os 8 funcionários, você tem ali 2 que se destacaram e que estão andando dentro do plano de carreira. Mas os outros 6 não. Aí você vai ter 2 animados e 6 frustradaços, né? Que não vão sair do lugar e provavelmente dentro dessa porcentagem, 50% vai cascar fora. Falar, isso aqui não é pra mim, não. Não, e outra coisa, às vezes o cara é brilhante e ele só pode ir pro próximo estágio do plano de carreira. Fala, não, mas ele já tá arrebentando, ele já dá de 10 em todo mundo. E ele precisava ter um diferencial porque ele é diferente. Não, mas é que a gente combinou que no plano de carreira ele tem que avançar, daqui a 6 meses ele tem uma avaliação. Cara, ele merece, ele tá fazendo mais já. Não posso. Pra ser honesto aqui, eu tenho que seguir esse planinho. E se torna até mesmo, eu sou muito... Eu levanto muito esse tema sobre o sistema educacional. Fazendo um paralelo aí. O sistema educacional, ele nos ensinou e tornou uma crença do ser humano, do brasileiro, de que o teu objetivo é tirar 10 naquela prova. Se você tira 10 em matemática, você é muito bom em matemática. Mas isso é muito mentira, porque você é muito bom nas 10 questões daquela prova. Existem inúmeras outras áreas da matemática que você pode ser brilhante, mas por muito tempo você tem uma crença. Não, se eu tirei 9.3, tem gente que fala, pô, tá horrível. Assim como tem gente que fala, não, tirei 6.9, passei raspando, tá bom demais. É complicado pra caramba. Por isso o plano de carreira eu também sou... Eu coloco muito em xeque isso. Não é tão simples, né? Você pode ter um norte para a pessoa, mas você tem que ser flexível. No final, você tem que ter capacidade de remunerar mais quem entrega mais. E de remunerar, de crescer mais devagar quem entrega mais devagar. Uma pergunta que eu acho fundamental quando a gente está fazendo uma entrevista ou quando a gente está fazendo uma avaliação é fazer a pergunta. No meu caso, o que é ser um montador? O que um montador entrega? Qual que é o perfil do montador? Porque a pessoa se candidata como tal, mas nem ele sabe qual que é. Ela sabe o que é pré-requisito? Entendeu? Porque na nossa área, vocês estão acostumados a trabalhar com pessoas que têm uma cultura diferente. Na nossa área, são pessoas que passam por diversas situações dentro de empresa que ela chega com uma cultura de descrença, até mesmo na empresa atual. Outros dias um funcionário falou para mim que a gente trabalha com produtividade, né? Aí ele falou para mim assim, eu quero saber antes, quanto que eu vou ganhar? Aí eu falei para ele assim, você não acha que é um pouco de desconfiança? É difícil você trabalhar numa empresa que você não confia. Aí ele falou para mim assim, sabe por quê? Porque eu já trabalhei onde prometeram e não cumpriram. Eu entendo perfeitamente. Ou seja, ele teve um exemplo, né? É uma experiência que você teve. Mas ele é novato? Eu falei, observa, eu sempre digo, veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos. Porque se acreditar no que outras pessoas falaram, ou você basear numa vivência que você teve, é completamente diferente. Você tem que deixar isso de lado e falar assim, ó, eu vou arriscar, vou ver se eu posso confiar, né? Com certeza. Então isso é uma coisa que
que é muito comum. Ô, Ângela, agora mudando um pouquinho de assunto, muito legal esses insights que a gente teve sobre pessoas, mas o que a gente sabe na pandemia, que um dos setores que mais teve um boom de preço em matéria-prima, que ficou impressionante, foi o MDF, então o seu segmento foi muito afetado. Como é que foi isso para vocês lá? Você sentiu que a demanda ficou presa ou você conseguiu continuar trabalhando normalmente? Você está mentorando alguma marcenaria? Eu ouvi dizer que o preço foi para as alturas. Foi. Realmente, foi bem difícil, porque a gente passava um orçamento essa semana, na próxima a gente já comprava o material por outro preço. Era difícil de ter sustentar isso com o cliente. O combinado já não podia ser feito para meses, era para dias. Não. O prazo de validade do orçamento teve que cair. Como é que foi, assim, a hora que começou ali em março de 2020, vocês estavam em que momento da empresa e o que mudou, o que você teve que fazer? Em março de 2020, meu Deus, o mundo caiu em cima da gente, né? A gente não estava num momento tão bom. A empresa não estava num momento tão bom. Tá. E chegou a pandemia, eu travei. Literalmente eu travei. Porque eu comecei a pensar... porque, na verdade, a gente ficou 15 dias. Nosso setor ficou 15 dias fechado. Não poderia... Totalmente. E eu fiquei assim, gente... E o salário? A primeira coisa que eu fiz, antes de decretar o lockdown, eu liguei para todos os nossos fornecedores, peguei todos os boletos, liguei para os nossos fornecedores e coloquei para eles, né? Falei, olha, tem muitos que não são daqui, são de fora. Falei assim, aqui na minha cidade a gente está entrando em lockdown a partir de amanhã. E já foi decretado. Então eu queria saber, eu não sei de agora para frente o que vai ser. Então eu queria saber o que vocês podem fazer. Aí, graças a Deus, né, a gente tem um bom relacionamento com os fornecedores, pode ficar tranquila que a gente vai dar uns dias aí nos boletos. E a minha preocupação era com o pagamento de salário. Mas deu para cumprir com as nossas obrigações e recomeçar, né? Porque ali não poderia continuar naquele modelo de negócio. Foi onde eu busquei bastante conhecimento na área de marketing. Eu ficava muito insegura, eu falava assim, não é um produto de primeira necessidade. Quem vai comprar móveis nesse momento? Muita coisa se tornou supérfluo naquela época. Muitas pessoas, acho que foram uns 3 contratos grandes que encerraram. Desistiram com medo. Uns com medo de perder o emprego, outros eram empresários. E foi um momento muito difícil. Aí, quando nós retomamos, veio essa questão aí dos aumentos absurdos, né? Que a gente trabalha com produtos importados, né? Toda a parte de ferragem é importada. O MDF também né, nacional, porém, o reajuste era muito alto, constante, mas a gente foi contornando ali com pequeno capital de giro, se mantendo, até essa questão aí do fornecedor, ele sempre nos mantinha informado, olha, a próxima semana, por exemplo, chegar na sexta-feira, a gente já recebia um comunicado que a partir de segunda-feira o MDF estava subindo 10%, 15%. Chegou a subir quanto? Olha, chegou até 30%. De uma semana para outra? Ou no total? Não, no total. Tá. Chegou até 30%. Nossa. Chegava assim, era 5%, de repente era 10%. Então, foi Você comprava uma chapa por 200, foi parar em quanto? Uns 200? 350, por aí. Muda muito, não? Muda muito. Nossa. E a gente não pode ter estoque, né? Eu ia falar isso agora. Não dava para ter estoque não. E, por outro lado, também vocês estavam descapitalizados, né? O que é muito comum, por exemplo, o branco. Muitas vezes as pessoas... aqui em Poços, as pessoas têm o costume de fazer a opção pelo mais barato. Pelo o básico, né? Que é o MDF branco. E para baratear, muitas pessoas usam o branco, né? E o branco também é básico, né? É base, às vezes, muitas vezes as pessoas fazem a opção, não, hoje não é muito comum, mas vamos supor, o interior, branco, parte interna, é branco, e a parte externa, o de cor, colorido.
Então, isso é muito comum. Hoje não é muito porque mudou, né? Toda essa tendência de mercado, hoje os móveis são uma cor única. Porque hoje usa muito LED, né? A iluminação interna. Então, não tem necessidade mais de ser tudo branco. Então, Entendi. tem essa opção. E qual que foi o grande aprendizado aí da pandemia? Vocês saíram fortalecidos? Inovação. Você tem que buscar ser diferente, ser o melhor, buscar usar um pouco mais a tecnologia, ser mais ágil, porque depois da pandemia, principalmente no nosso ramo de atividade, as pessoas é um processo demorado, né? Você produzir um móvel hoje em dia é muito demorado. Hoje em dia, não diria hoje em dia, sempre foi. Porque é totalmente personalizado. Você não faz em série. É quase artesanal, né? Se for pensar. Exatamente. Então, essa questão da agilidade. Então, o aprendizado nós tiramos. Às vezes, a pessoa foca muito em ter o melhor preço, mas muitas vezes quem ganha é quem tem o melhor prazo. Nós perdemos muitos orçamentos por prazo. Sem dúvida. Justamente por falta de mão de obra. Certo? E é um aprendizado também. Porque a gente sabe a nossa capacidade produtiva, é tudo metrificado. Tá? Agora eu estou conseguindo fazer isso porque eu bati muito nessa tecla. Isso depende muito de pessoas para estar fazendo isso. Então, é uma coisa que eu sou muito metódica. Que legal. Não seria metódica, mas eu gosto de ver resultado. E medir, quem não mede não gerencia. Não. Né? Então, tinha-se esse controle, mas para mim não é exato. Eu gosto de saber, desde o momento que o marceneiro pegou uma chapa, até ele concluir. Eu sempre gosto de acompanhar os processos. Né? Primeiramente, corte, depois passa para o filetamento, e depois para a montagem das peças, e depois colocação dos kits, que é puxador, corrediça, ou trilho, parte metálica. Então, esse é o nosso processo produtivo. Então, eu gosto de saber quanto tempo, porque são diversos, não tem como você falar assim, eu cobrava muito do Francisco, dos marceneiros, eu quero saber quanto tempo gasta para cortar uma chapa. Ângela, você não pode ver por chapa, é por serviço. Eu falei, então é mais complicado. Então vamos fazer um negócio para funcionar por produto, por serviço. Porque existe uma cozinha de X metros, a outra já não é mais esse tamanho. Então você tem que fazer específico. Então é bem trabalhoso. Quais são os principais números hoje que você olha? O que você faz questão ali como gestora de estar atenta e controlar de perto? Eu diria que seria mesmo a questão dos prazos. Porque você tem um produto dentro da tua empresa, encalhado que eu diria assim, o processo lento, você perde dinheiro. Sim. Entendeu? Nem o cliente ganha, a empresa também não, e nem os funcionários. E acaba que estoque é desperdício, né? Processo parado é desperdício. Com certeza. E eu diria assim, se 10 anos atrás a gente tivesse a mentalidade que a gente tem hoje e o conhecimento, hoje a gente estaria em outro patamar. Porque, na verdade, é um aprendizado. Tudo é um aprendizado, né? A gente acredita que a gente está fazendo o melhor possível, mas não é. E a gente aprende na prática. É na prática mesmo. E falando dessa caminhada, hoje, como você disse, né? Você é uma pessoa que sabe os números, então acredito até que tem as metas já, né? Tem. Qual que é teu objetivo hoje? Seja, não, eu quero aumentar, quero ter mais unidades ou não. Quais que são os objetivos a curto, médio e longo prazo? Olha... Que a gente possa contar, é claro. Não pode contar o segredo, né? A gente sempre tem, né? Uhum. Mas hoje eu diria para você o seguinte, eu sempre, desde quando a gente fez Qualidade Total, eu revejo lá nossos históricos ali, nossos trabalhinhos, e sempre foi e é ser referência. As pessoas lembrou de planejado, exato. Lembraram da Rossi. Ser referência no mercado, tanto com a questão da qualidade, quanto a questão
atendimento, relacionamento. Esse relacionamento não é só com o cliente, e sim com nossos funcionários. Porque eles que levam para os nossos clientes quem realmente é a Rossi. Quando o cliente fala do conceito que ele tem da Rossi, não é a Ângela e o Francisco. Começa pela Ângela e o Francisco, mas quem entrega realmente são os nossos funcionários, porque eles que constroem, eles que entregam o móvel lá para o cliente. Então, é toda a equipe que vai estar lá na casa do cliente mostrando quem realmente é a Rossi. Os pontos de contato com o cliente não são só vocês, então todo mundo tem que beber da mesma água ali, do mesmo propósito. Eu acredito que toda empresa que presta um serviço, né, tem um produto, ela tem que, essa cultura tem que ter enraizada. Exatamente. Porque quando a gente contrata, principalmente montadores, é um cuidado que a gente tem que ter. Quando eu contrato um funcionário, eu faço uma integração. A integração de 40 minutos. Ali eu falo desde o início da empresa até os dias de hoje. Qual que é a missão, os valores, o que ele tem que passar ali para o cliente, como que a empresa está no mercado, a visão que as pessoas têm da empresa, aquilo tem que ser mantido. Perfeito. E, além disso, quando a gente se torna referência, cada vez mais a procura sobe, a necessidade, se for o caso, quando já existe uma organização, a gente consegue ver, agora sim, eu preciso expandir, porque eu vejo que todos os processos estão encaixados. Você já vê a médio prazo uma expansão? Você sabe que eu comentei isso com o Francisco, porque quando a gente começa a organizar, ter isso funcionando de uma forma independente, que eu diria, uma boa empresa é aquela que funciona sem o dono. Não precisa do dono. Os funcionários que são bem treinados, ele não precisa de antigamente falava o chefe, né? Eu não gosto dessa palavra chefe. Ele não precisa ter um líder ali com ele. Ele já é o líder. Ele se lidera, né? Eu prego muito para os nossos funcionários exatamente isso. Muitos chegaram para a gente, muitas vezes, olha, aqui está precisando de um chefe. Eu pergunto, o que é chefe? Alguém pergunta, eu falei, eu concordo com você que precisa de alguém para organizar. Mas não para te chefiar. Te impor. Não precisamos de chefe. Eu falei, você uma palavra muito comum que eu ouvi assim, precisa de um responsável. Eu falei, mas nós somos responsáveis, cada um de nós, pelo que a gente faz. Não precisa ter alguém para se responsabilizar por você. Você sabe que até na qualidade total, tem muita gente que acha que qualidade é inspeção. É verificar se fez certo o que era para fazer. E a qualidade total, o sistema Lean, ele fala que isso é desperdício. Que a inspeção por si só é um desperdício. Porque se você tem que fazer bem feito da primeira vez, por que eu tenho que pagar alguém para inspecionar? É um retrabalho. Né? É um retrabalho. Exato. Então é contraintuitivo, mas toda inspeção é um desperdício. Porque ela não agrega valor para o cliente não fala, poxa, já que você inspecionou, não vou pagar mais. Não, ele quer... É o mínimo que você tem que entregar. Ele quer a coisa boa. E por uma incompetência, muitas vezes, assim... comum, todas as grandes empresas têm inspeção porque elas não conseguem fazer certo da primeira vez. Exatamente. Mas essa tem que ser uma busca, que só acontece quando o indivíduo, o colaborador, ele tem a responsabilidade pelo que ele faz. O colaborador ele tem que ser bem treinado na função que ele está executando e ele também tem que ter essa consciência. Essa vontade. Bom, o conceito da Rossi é esse, o padrão da Rossi é esse, então eu tenho que entregar. Quanto mais a gente consegue fazer isso, menos a gente precisa de gente para ficar conferindo. Ontem que não agrega eu estava pra ninguém. acompanhando um novato, um marceneiro treinando ele, porque tem que ser um marceneiro, não é eu que executo. Claro. E eu sei a qualidade, o final, né? O acabamento final. Se ele é bom ou se não. Essa parte eu sei. E como sei? Porque eu sou aquela de passar a mão, eu sou detalhista. E quando eu fiquei junto ali, um tempinho ali, olhando, observando como ele estava explicando, e eu falei assim, eu queria ver o final. Que começa, que ele é os serviços gerais, mas ele não é aquela pessoa que vai ficar o dia todo varrendo, limpando, servindo alguém. Ele tem que aprender algo. É importante ele aprender.
E ele estava ali, treinando a pessoa, e eu parei, fiquei olhando ali na máquina, ele treinando a pessoa. Aí ele mostrou para mim, né, como que ele estava fazendo. Aí eu falei para ele assim, tá, eu gostaria que o tempo que a máquina estiver desligada, ele ficasse aqui. Até chegar falando assim, ele está preparado para assumir essa função. Perfeito. Porque não adianta você querer que a pessoa de um dia para o outro se torne um profissional. Então, é um caminho que ela tem que percorrer. Primeiro ela vai passar pelo primeiro processo. Ninguém nasce sabendo. E depois ela vai desenvolvendo a capacidade de estar entregando mais coisas para nós, né? E se tornando profissional, que é bacana. Que conselho que você daria para mulheres que se veem numa situação parecida com a que você viveu? E como é que a mulher, que cada vez mais são dignas e constroem o protagonismo delas, como que ela consegue lidar com, às vezes, um meio mais com tendência machista, um meio muito masculino? Como lidar com isso? Qual que é o segredo? Eu diria que esse respeito, porque, na verdade, a mulher num ambiente a maioria são homens, ou até muitas vezes ela é a única figura feminina, que foi meu caso. Quando eu vivi essa situação, eu sentia que eu era dominada por várias pessoas. Eu me sentia impotente, eu me sentia incapaz de mudar aquele cenário. Tá. Porque tinha pessoas ali, eles se juntavam, né? Eles são força, né? A força maior é deles. Por quê? Qualquer coisa que você venha a tomar uma decisão, eles se rebeliam contra você. Não. A empresa precisa de nós. E nessa época, a gente tinha muito mais funcionários do que hoje. Então, era muito difícil para mim. Porque era uma época que a gente abriu o mercado em São Paulo e o Francisco ficava muito ausente da empresa. Eu era a única ali que estava no comando. Ao mesmo tempo, eu não tinha força. Até que um dia eu percebi e eu comecei a acreditar que era comigo. Né, que os funcionários não estavam me aceitando porque era comigo, um problema que eu tinha. Uhum. E procurei ajuda psicológica. E quando eu descobri, foi muito, muito bacana, porque, respondendo aí a sua pergunta, eu descobri nessa terapia o seguinte, que a gente, muitas vezes, tem nosso ponto fraco e o outro, ele usa esse nosso ponto fraco para nos desestabilizar, tirar do eixo. E quando eu percebi isso, eu falei, calma, a mudança, essa situação que eu estou vivendo, ela não pode, eles não vão mudar. Não é os funcionários que vão mudar, não é o outro que vai mudar. Eu que tenho que mudar. Então, eu comecei a perceber as reações deles com relação a mim, e eu comecei a perceber o seguinte, eu não preciso usar agressividade, discussão, porque antigamente eu usava, de verdade. Eles me desafiavam tanto que eu perdia minha razão. Porque eu partia para um lado, assim, que eu achava assim, alguém tem que colocar limite. Era o jeito de você impor autoridade. Exatamente. Esse alguém tem que ser eu, que é a única pessoa aqui responsável por essa empresa sou eu. Então, eu vou ter que impor limite. Então, muitas vezes, teve situações que eu falei que ia chamar a polícia. Que eu fui demitir uma pessoa e ele não aceitou. Ele estava fazendo tanta coisa errada que eu falei, eu vou demitir. Então, eu usava, né, achava assim, que eu tinha... como é que foi a reação dele? Como é que foi isso aí? Ele não queria sair. Ele falou para mim que eu não podia demiti-lo. Baseado em quê? Por o fato de eu ser mulher. Que isso? Obviamente. Falou, Nossa. não, você não pode me demitir. Achou que fosse meu marido. Falou, ele que pode. Não sei o porquê. Eu acho que é totalmente falta de respeito. Chegou a te ofender, falou alguma coisa, sim. falou alto. Aí tinha uma pessoa que tem muito respeito, tenho e tinha muito respeito por mim, me chamou do lado e falou, vem aqui, pode deixar que eu resolvo, não enfrenta. E eu falei para ele, falei assim, não, se você não tirar ele daqui, eu vou chamar a polícia. Eu chorando, falei, como assim?
A pessoa não quer acatar receber uma ordem minha, ele está fazendo o que quer e eu não posso falar nada. Aí, então, foi nesse momento que eu busquei uma ajuda de um profissional para saber. Eu falei, o problema deve ser comigo. Eu preciso saber resolver essa situação. Mas depois eu comecei a ganhar essa confiança. Por exemplo, a pessoa chegava na minha sala ali, eu fazia uma reunião de manhã, não tinha sucesso nenhum. Porque as pessoas ali, eles riam, saía da reunião, fazia tudo o contrário que foi combinado. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu não tenho autonomia aqui. E eu não podia impor, eu não tinha essa... Dentro da minha capacidade, do meu conhecimento ali, eu estava de mãos atadas. Mas quando eu busquei ajuda psicológica, eu comecei a enxergar o seguinte... Eu não tenho que abaixar a cabeça. Eu tenho que levantar a cabeça e eu não vou impor respeito falando, exigindo. Eu vou impor respeito de uma forma diferente. Eu lembro que um dia eu fiz uma reunião assim, no meio do expediente, no meio do horário da jornada, para tomar uma decisão. Porque começou uns burburinhos para lá, outro para cá. Falei assim, não, maneira mais certa, eu sentar, conversar, ouvir cada um. Ouvi, cada um fez sua observação. Eu falei para eles, não opinei. Falei, tá, anotei, vou avaliar, depois eu trago a solução. Foi ali que eu comecei a ganhar força, entendeu? Porque eles viram que, na verdade, muitas vezes o funcionário acha o conceito que eles têm do seguinte, aqui nós somos 2 times, né? É o gestor, a parte administrativa, gerencial, e nós da operação. E aí eu comecei a me incluir ali junto com eles. Fazer parte do mundo deles. Entendeu? Entrava mais na empresa. Deixou claro que todo mundo jogava no mesmo time. Conversava de uma forma diferente. Aí sim eu consegui quebrar essa barreira. E ganhei essa confiança. Logicamente que tem pessoas, vai muito da índole de cada um. Muitas vezes, você que trabalha nas organizações, você sabe que às vezes você tem um time bom, mas sempre tem um que joga contra. Não é verdade? E tem que ser rápido para tirar, viu? Sempre tem. É ali que você tem que tomar o cuidado e falar assim, bom, se eu for... Dependendo da situação, você estraga os outros. É isso. Não é? Exatamente. Então você tem que ter um bom senso ali e falar, vou retirar. Tem que saber a hora de promover para o mercado de trabalho. Você não combina com essa empresa, tá tudo bem. Muitas vezes você não precisa nem demitir. A pessoa se demite. Sim. Quando ela vê que... Não se encaixa. Exatamente. Mas se ela começar a afetar a cultura que a gente está construindo, a gente tem que ser rápido. Porque cultura é importante e é fácil de contaminar. Você gasta muito tempo para construir um jeito da empresa pensar como um time. E aí, se tem alguém ali estimulando o contrário, isso... E a laranja podre, né? Apodrece rápido. Porque a força maior está com eles, não é com a gente. São maioria, volta até nisso. Que a gente precisa do time. Então, colocar todo mundo para jogar junto e ser rápido quando a pessoa mostra que não está ali seguindo o propósito da empresa. Com certeza. E é interessante isso que você disse, né, Ângela? Porque muitas vezes dentro de uma empresa, o tamanho que for... Existem, eu não diria nem times, mas são quase adversários, né? A questão, a parte administrativa com a operacional, a comercial com a parte também de marcenaria, no caso. Exatamente. Então, assim, tem que ser realmente, eu costumo dizer muitas vezes, até nas aulas aqui, desde a primeira aula, eu cito, pessoal, não é uma competição, é uma colaboração. Sim. Nós somos um time, de fato, e cada um aqui, cada setor é uma posição, se a gente for falar do futebol. O lateral vai cruzar para a área e ele depende de um bom cruzamento para o atacante conseguir cabecear, e precisa de um bom cabeceador também. Com certeza. E o objetivo é o quê? Ganhar a partida, é ganhar o jogo, é conseguir um bom desempenho. E não se trata só dentro dessa questão da equipe, que tem aquela frase, né? Time que está ganhando não se mexe. Mas eu vou muito contra, eu falo que time que está ganhando pode golear. Você não precisa apenas vencer a partida. Vamos ganhar de 5-0 se for o caso, mas vai depender do bom desempenho. Do goleiro que vai estar defendendo, do zagueiro que vai estar iniciando a jogada, do volante, enfim. Em qualquer modalidade esportiva, se a gente for falar, é assim que funciona uma boa gestão. Então a gente vai precisar, de fato, que esteja cada um em seu setor e cada um fazendo o seu papel
para que o resultado final seja bom. Se uma pessoa não desempenha ele bem, pode acontecer que lá na ponta não saia um produto tão bom quanto, não é mesmo? Muito Isso bom. É importante a gente ressaltar de fato. É a soma do resultado individual que faz o resultado da empresa, né? É. Não adianta você ter alguém ali que faz muito e a média ser ruim. É verdade. Exatamente. Ângela, aproximando então do nosso final, eu queria entender que fase que você está e que mensagem que você deixa aí para as pessoas que passam por situação parecida, e é uma jornada muito bonita que você construiu. Fica à vontade aí para comentar sobre. É, um dos pontos, né? Foram poucos, dentro do contexto, são poucos, né? Mas, na verdade, se a gente acredita no propósito, uma das coisas que faz a gente caminhar, não desistir, porque a gente já passou por situações muito complicadas, muito mesmo. E eu diria que a pior é humana. Lidar com esse nosso ativo, né? Dentro da empresa, que Lidar com pessoas. Lidar com pessoas é o mais, eu acho que é o mais desafiador. Porque essa questão do outro, de você lidar com pessoas, a gente consegue dentro de um contexto do seguinte: vale a pena eu investir? Porque muitas vezes é em vão. Não é aquilo, a pessoa não está naquele propósito, então não vale a pena você insistir. Mas eu diria, hoje, o momento que eu estou vivendo é de realização. Eu acho que eu construí, né, ao longo do tempo, uma base para que eu agora Base sólida. para que agora eu consiga realmente concluir essa etapa. Eu sempre digo, muitas vezes a gente levanta uma parede e a gente mesmo vai lá e dá um chute e desmorona. Ou o outro vem e desmorona. Mas a gente tem que ser sempre persistente, acreditar naquele propósito. Já chegou vários momentos assim da nossa carreira que eu não sou de desistir, mas e meu marido também. É uma pessoa assim, uma das coisas virtude que ele tem, que eu admiro, é isso. Ele recomeça, que até me incomoda um pouco. Às vezes, quando vê que as coisas não estão indo bem, ele fala, vamos recomeçar. Aí eu falo para ele, chega de recomeço, vamos embora para frente, porque ficar só de recomeço, mas hoje eu vejo assim, essa persistência, o recomeçar, eu vejo até como fé. Acreditar em si, acreditar em algo além, né, do que a gente é capaz. Perfeito, muito bonito. E agora, com relação às mulheres, como você pediu para deixar aí essa dica, acredite em si mesmo, acredite em você, acredite no que você é capaz, não deixe que ninguém destrua isso em você, porque muitas vezes a gente que permite. Hoje eu vendo o meu passado e eu me pergunto aonde que eu errei. E muitas vezes eu fico até um pouco revoltada. Eu falo, por que eu permiti? Porque, na verdade, o outro só faz com a gente aquilo que a gente permite. Sim. E foram, assim, situações de destruição. Se eu tivesse... chegou um momento que afetou muito a minha saúde emocional, a minha saúde física, que tinha dias eu não tinha ânimo para ir para a empresa. Desculpa. Mas é uma coisa que hoje eu vejo que hoje não permito mais isso. Assumiu o protagonismo. Porque eu acredito no que sou capaz e acredito no meu propósito. E é uma coisa que eu sempre digo, para que a gente consiga ter uma equipe, ter pessoas que estão com a gente, jogando no nosso time, eu sempre aconselho o Francisco dessa forma. Na hora de tomar uma decisão, a única coisa que a gente faz com que a gente toma a melhor decisão
é você ponderar. Estou sendo justo? Estou sendo correto? Porque a gente não erra. Quando a gente coloca essas duas palavras na frente, a gente não erra, né? Porque sempre a gente tem que agir com as pessoas com muita justiça, ser justo com ela e ser correto. Principalmente tudo aquilo que a gente promete, tudo aquilo que a gente está no nosso alcance a fazer, a gente tem que ter essa consciência de que o outro, o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. É a questão da empatia. E se eu estou prejudicando, e outra coisa também muito importante, a justiça não é só para o outro. É para a gente, estou sendo justa comigo, estou sendo justa com a empresa, porque, na verdade, o gestor ele não é o dono da empresa, como as pessoas veem. Ele é o responsável pelaquela organização onde muitos dependem dela. Então, a gente tem que agir com muita responsabilidade. Eu diria até que a gente é o funcionário da própria empresa, porque a gente tem que estar tem que agir com muita responsabilidade para que aquilo se torne produza fruto para outras pessoas. Então, a dica que eu daria seria essa. Muito legal, inspirador demais, né? Completamente. Emocionante, como eu disse também. Dá um filme essa história, eu falei nos bastidores, mas é legal demais a gente poder acompanhar com detalhes e já parabenizar, viu, Ângela? Porque são aspectos até motivacionais para todos e todas que estiverem nos acompanhando, porque muitas vezes, de fato, a gente tem uma tendência de querer desistir, tem uma tendência de falar, pô, não sou capaz, mas, acima de tudo, tem que estar nós mesmos. Você tem que se colocar em primeiro lugar e ver para onde você está indo ou para onde você quer chegar. Não é mesmo? E na empresa não pode ser diferente também. E a gente tem que sempre pensar no seguinte, chegar como? Uhum. Eu vou chegar com... nessas situações onde eu vi, assim, é hora de parar, de desistir, existia caminhos para que eu fizesse isso. Eu poderia desistir e prejudicar outras pessoas. E eu poderia desistir. Poderia persistir. De uma forma diferente, mas eu não tinha como. Falar assim, até pra gente, eu diria assim, até pra gente desistir, fechar um negócio, você tem que ter condições para fechar. O Wesley fala muito, é muito mais difícil fechar do que abrir o negócio. Com certeza. Né? Nossa, nem me fala. Porque tem compromissos, né? No médio prazo, uma empresa tem passivo, tem muita coisa ali. Então não é... Um funcionário pode chegar e pedir demissão. O empresário, muitas vezes, ele olha e fala, nossa, eu devo 6 meses de faturamento. Não consigo fechar hoje. É exatamente isso que eu estou falando. Às vezes e acontece. muitas vezes nisso você toma a decisão errada, porque você vai prejudicar, alguém vai ser prejudicado. Então tem essa situação que você fala assim, o que é mais importante para mim? Vencer de cabeça erguida? Falar, eu venci com honestidade, eu consegui, mérito meu, ou eu passei por cima de alguém, subi nas costas de alguém para poder vencer. Isso não é vencer. Tem que ter orgulho da história que tá contando, né? Tudo que a gente tem no final são as histórias. Com certeza. Encerrando aqui, Ângela, muito obrigado, viu, por todas as lições que você trouxe para nós hoje. E como tudo que a gente tem na vida são as histórias, para contar boa história precisa ter capacidade de oratória. Isso e-mail, aí. tá vendo como eu tô poeta? Tá vendo? Que isso? E onde você vai ter essa capacidade? Na Vox to You. E não é fácil contar uma história e ser avaliada, porque com certeza. Né? Uma ex-aluna de 2 excelentes, grandes profissionais, eu estar diante deles falando de comunicação é complicado. Mas foi muito bem. E assim, quando tem verdade, quando tem essência, o papo flui numa naturalidade impressionante. Então, muito obrigado, Ângela. Quem quer melhorar a sua comunicação precisa conhecer a Vox to You. É a maior escola de oratória da América Latina. E o diferencial nosso é que é extremamente prático, dinâmico, tem teatro, tem conversas, tem apresentações no palco, e tudo isso faz com que você, aos poucos, elimine o medo de falar em público, domine a timidez, fale com convicção, segurança, seja capaz de contar boas histórias e de influenciar pessoas. Se você está em busca disso e sente que a comunicação pode te ajudar na sua carreira, procura Vox to You, link na descrição para que você desenvolva uma comunicação acima da média. Boa. E quem quiser
continuar acompanhando o Gestão que Fala, como é que faz, Galo? Já tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação. Você vai receber uma notificação no teu celular sempre que tiver um vídeo novo. Então apareceu um vídeo, tem vídeo, seja corte, seja o vídeo completo de um episódio, você vai receber. Já temos, inclusive, um estoque de materiais que foram captados, né, Wesley? Então, em breve, nós teremos outros episódios muito legais que você poderá acompanhar. Alguns já estão no ar e outros que ainda chegarão para você. Fechou? Muita gente boa passando por aqui, pessoal. E faz o seguinte, você que está assistindo, escreve nos comentários sua cidade. Eu fiquei curioso porque eu percebi que existe uma abrangência muito grande. Um canal que está começando, mas a gente fica impressionado com o potencial da internet de acessar lugares bem distantes do que nós estamos. Nós somos de Poços de Caldas. E vocês são de onde? Escrevam aí no comentário, por gentileza. Valeu. Um forte abraço e acompanhem o Gestão que Fala em todas as redes. Link na descrição e também os nossos Instagrams. Quem quiser acompanhar a Ângela Rossi, qual o Instagram? @RossiPlanejados. @Rossi.planejados. Muito bem. bem. E o Galo que Fala? Galo que Fala, Galo com 2 L's, certo? A Ângela, eu acho que ela tem mais um para contar, hein? Além da... o que eu ganhei com essa minha jornada, toda essa história, esse storytelling que eu trouxe hoje, né? Sim. Eu tô me tornando uma mentora, onde eu vou ajudar outras marcenarias a não passar pelo que eu já passei. Que legal, pô. Que E bacana. aí você tem um Instagram onde você comenta sobre isso? Ângela Rossi Gestora. Ótimo. Então, @Ângela Rossi Gestora, @Rossi Planejados, @Galo que Fala e Wesley.lean, Wesley com 2 L's e Lean, que é uma metodologia de gestão que eu falo sobre isso no meu Instagram. Acompanhem lá, eu falo sobre isso e mostro meu filho que é muito bonito, então acompanhem que vale a pena. Lindo. Fofinho demais. Um abraço, obrigado. Obrigada. mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, até mais. Tchau.